Bom, e a gente reforça aqui para você que chega na programação da Band News FM, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente em Brasília. Ele foi acordado por agentes da Polícia Federal para o cumprimento de um mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal. A gente conversa agora direto de Brasília com o Rodrigo Orengo, que se junta, portanto, a essa cobertura especial aqui na Band News FM. Orengo, ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve ser levado para a Superintendência da Polícia Federal. Um bom dia, quais as últimas informações sobre esse caso? Muito bom dia, ele já está na superintendência, inclusive o Frumento realiza o exame de corpo de delito na superintendência. Essa foi uma cautelar e justamente em função de um risco. Eu conversei com fontes da Polícia Federal há pouco que apontaram o seguinte: o chamamento, a convocação de uma vigília na frente ali do condomínio onde mora o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, pelo filho dele, Flávio Bolsonaro, realmente causou um temor. Houve a preocupação de que poderia, neste momento, causar um risco, inclusive para o cumprimento de sentença, e em função disso, a Polícia Federal solicita ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, fique preso preventivamente. E ele foi acordado hoje de manhã e levado para a Superintendência da Polícia Federal. Agora, o importante é o seguinte: o prazo da defesa para apresentação de embargos encerraria na segunda-feira. Por isso que a Polícia Federal ela pede a preventiva. Então, não temos ainda a conclusão do processo, o trânsito em julgado, porque ainda a defesa, na segunda-feira, teria a oportunidade de adiantar os embargos de declaração e embargo infringente. A gente sabe já, e já era sabido, até pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que os embargos seriam apresentados e deveriam ser rejeitados. Por isso que a tendência aqui em Brasília seria uma prisão na terça-feira. Mas houve esse movimento, houve um chamamento feito pelo filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro, de uma vigília, e em função de um risco potencial de mobilização de pessoas, mobilização de aliados, a Polícia Federal solicitou essa prisão preventiva e agora Jair Bolsonaro está na Superintendência da Polícia Federal. E por lá vai ficar para o exame de corpo de delito, já deve continuar, e a gente vai acompanhar agora os próximos passos. Agora é importante, Frumento, que a defesa, obviamente, vai pedir o relaxamento de prisão. A defesa já tinha solicitado, inclusive, a prisão domiciliar, em função da possibilidade do presidente Jair Bolsonaro passar mal. Ele tem um problema de saúde, então a defesa tinha antecipado já um pedido para que a pena fosse cumprida no condomínio, na casa dele, onde ele já está há meses, justamente por esse risco de algum problema de saúde. Então, por enquanto, ele fica na Superintendência da Polícia Federal, nossa equipe está mobilizada em frente à Superintendência para acompanhar os próximos passos. E, obviamente, a avaliação agora de pedidos da defesa, já há reclamações, muita repercussão política, reclamações do líder, por exemplo, do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, criticando essa ação, mas é uma decisão judicial que foi cumprida no início desta manhã e, claro, uma operação que pegou todos de surpresa. Mas houve o entendimento da polícia e também da autoridade judiciária, no caso do relator Alexandre de Moraes, que esse deveria ser o caminho para evitar riscos. E agora ele permanece na Superintendência da Polícia Federal até uma nova decisão, claro que a gente acompanha aqui em Brasília. Orengo, já há alguma informação sobre um reforço no policiamento, um aumento das atenções ali para a Superintendência da Polícia Federal? Porque lembrando, esse pedido de prisão preventiva acontece depois da convocação de manifestações para frente do condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal enxergou ali um risco para a manutenção da ordem pública, solicita essa prisão preventiva, expedido, portanto, mandado de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, mas agora Bolsonaro, de fato, está preso num lugar que pode atrair a atenção de manifestantes. Exatamente. E é um local onde realmente há passagem de
carros, passagem de pessoas, um local de grande fluxo, até na avaliação onde Bolsonaro poderia ficar preso, a avaliação foi de que ele poderia ficar preso na Papuda, né, uma região longe, sem a possibilidade de aglomeração, na superintendência e até no setor militar urbano. O problema é que tanto o setor militar urbano como a sede da Polícia Federal é um local de passagem e de circulação de pessoas, né? Então, obviamente, há também essa preocupação. A segurança foi reforçada e agora, obviamente, há uma mobilização das forças de segurança para evitar um problema, uma aglomeração. A oposição já se manifesta na figura do líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado Zucco, do Rio Grande do Sul, e diz que acaba de receber com profunda indignação e enorme tristeza a notícia da prisão do presidente Jair Bolsonaro. É impossível descrever o que sentimos neste momento, revolta, perplexidade e um senso de injustiça que ultrapassa qualquer limite aceitável dentro de um Estado de Direito. Uma longa nota aqui do líder da oposição na Câmara dos Deputados, também uma manifestação neste momento da ex-primeira-dama, esposa de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, dizendo que levantaria os meus olhos para os montes de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez céu e a terra. Eu confio no Senhor. Uma mensagem religiosa da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que acaba de se manifestar, assim como muita repercussão de líderes da oposição aqui em Brasília, né? O deputado Sóstenes Cavalcante, dizendo que se manifestou há pouco, dizendo que se é verdade que o motivo da prisão preventiva de Jair Bolsonaro foi por causa da convocação do senador Flávio Bolsonaro para uma vigília de oração, realmente Alexandre de Moraes é um psicopata de alto grau, é assim como se manifesta. Então essas são as primeiras repercussões aqui em Brasília, justamente mostrando aí toda a mobilização da classe política num dia importante e surpreendente da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, vários parlamentares já se manifestando. Agora, Frumento, do ponto de vista prático, a Polícia Federal solicitou uma prisão preventiva por causa de risco de mobilização ali em frente ao condomínio, em função dessa chamada de vigília de Flávio Bolsonaro. O Supremo Tribunal entendeu que era cabível e determinou a prisão de Jair Bolsonaro às 6 horas da manhã neste sábado, né? E agora aguardar os próximos passos. Jair Bolsonaro está na superintendência da Polícia Federal, nossa equipe está mobilizada, acompanhando todos os desdobramentos aqui em Brasília. E a prisão aconteceu de maneira muito rápida, né, Orengo? Até porque o ex-presidente já estava em prisão domiciliar, tinha ali uma viatura da Polícia Federal que fazia o acompanhamento justamente de qualquer entrada ou saída na casa do ex-presidente. A informação que chega da nossa equipe em Brasília dá conta de que Bolsonaro estava dormindo, quando então a Polícia Federal bateu ali a sua porta para realizar essa prisão. E por estarmos no meio de um feriado prolongado, foi uma prisão muito rápida, né? O próprio deslocamento em Brasília é muito rápido, visto que Bolsonaro já está na sede da Superintendência da Polícia Federal na capital federal. Exatamente, foi tudo muito rápido. Início da manhã, 6 horas da manhã, então com o presidente sendo acordado e sendo levado para a Superintendência da Polícia Federal, né? E lembrando justamente que toda a perspectiva em Brasília seria do cumprimento da prisão, ou cumprimento da sentença, né? Porque ele iniciaria o cumprimento da sentença já a partir do último embargo, do último recurso apresentado à defesa, que estava datado de segunda-feira. Então, segunda-feira, a defesa apresentaria os últimos embargos e aí sim, a partir disso, teríamos desdobramentos com o cumprimento da sentença. O que houve foi uma antecipação. O que houve foi uma solicitação da Polícia Federal, um pedido de prisão preventiva em função de um risco de aglomeração em frente ao condomínio onde Jair Bolsonaro mora. O entendimento da Polícia Federal foi que essa aglomeração poderia comprometer a execução de algum mandado, de alguma decisão judicial. Houve uma questão de segurança no entendimento da Polícia Federal, houve a solicitação para o Supremo Tribunal Federal e a determinação justamente do ministro Alexandre de Moraes para o cumprimento dessa prisão. Agora, o presidente Jair Bolsonaro já está
na superintendência. E é bom lembrar, Frumento, obviamente a defesa vai ingressar com pedido para o relaxamento, para a soltura e para o cumprimento de sentença em casa. Esse pedido já foi feito. Agora, novos pedidos, novas ações da defesa serão apresentados justamente com esse caminho, de tentar levar o Jair Bolsonaro para casa. Mas não há essa perspectiva neste momento, até porque o entendimento da Polícia Federal é que naquele local haveria risco de segurança. Então ele deve permanecer, por enquanto, na superintendência da Polícia Federal, onde já faz o exame de corpo de delito, para posteriormente o entendimento de onde existirá o cumprimento de sentença, né? Se no regime penitenciário, como no sistema da Papuda aqui, ou se ele vai permanecer na superintendência da Polícia Federal. Tem que lembrar que a prisão provisória, ela, como o nome estabelece, né, a preventiva é algo provisório. Agora, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a figura do ministro Alexandre de Moraes, precisará ser tomada justamente para o início do cumprimento dessa sentença, né? E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora aqui em Brasília. E queria te perguntar até sobre isso, Orengo, porque você, nos contando aí sobre esses trâmites judiciais, existe uma questão que foi um mandado de prisão expedido por um único ministro, o ministro Alexandre de Moraes. Há sempre um pedido para que o Supremo tome algumas decisões mais colegiadas. É possível que esse pedido seja analisado ali numa sessão extraordinária, no plenário virtual? Acredita que o ministro Alexandre de Moraes não deve levar isso diretamente ao plenário? Existem esses passos? Isso pode ocorrer? Pode ocorrer, sim. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes, ele está num colegiado. Essa foi uma decisão monocrática, foi uma decisão individual, mas o próximo passo agora seria realmente encaminhar por uma decisão colegiada. São 5 ministros na primeira turma e os 5 ministros devem decidir. Aliás, o ministro Luiz Fux pediu a colocação dele na segunda turma, né? Então, neste momento, estamos com 4 ministros na primeira turma, esperando a indicação do presidente Lula, de Jorge Messias, que vai ser analisada ainda pelo Senado Federal. Isso vai demorar ainda. Então, agora o colegiado está composto por 4 ministros, mas caberia ao ministro Alexandre de Moraes compartilhar essa decisão com os colegas. Mas, como relator, ele tem essa prerrogativa de decisões monocráticas. Como houve um pedido emergencial da Polícia Federal, houve um entendimento em função de risco que ele deveria estar justamente na superintendência da Polícia Federal. Agora, acompanhar as ações da defesa, já há muita repercussão política aqui em Brasília, e, claro, os desdobramentos no Judiciário, no Supremo Tribunal. Agora, 7h35, para você que chegou agora na nossa programação, a Band News FM acompanha os desdobramentos da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que foi preso pela Polícia Federal após um mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal, falando de uma prisão preventiva, pedida até pela Polícia Federal por conta do risco à ordem pública depois que manifestações foram convocadas para frente do condomínio em que Jair Bolsonaro cumpria prisão domiciliar. Em Brasília, o Rodrigo Orengo nos ajuda a entender justamente, trazendo já as repercussões. Orengo, já há repercussões do lado de bolsonaristas por conta dessa prisão de hoje cedo. Muitas repercussões, então... Líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, escrevendo uma longa nota, criticando essa prisão preventiva, e ele se manifesta dizendo que é um absurdo e, inclusive, acabou de receber uma nota que chegou há alguns minutos, e enorme tristeza a notícia da prisão do presidente Jair Bolsonaro e indignação, profunda indignação. Ele fala que trata-se de mais um capítulo na escalada de arbítrio conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, uma decisão que afronta a Constituição, a lógica jurídica e a própria humanidade. Prender um ex-chefe de Estado que jamais cometeu crime algum e sempre se colocou à disposição das autoridades, que hoje enfrentam um quadro de saúde gravíssimo, é simplesmente abominável. É como se manifesta o líder da oposição, o Zucco, deputado federal do PL do Rio Grande do Sul. Então, líder da oposição também na Câmara se manifestando, é o caso do deputado Sóstenes Cavalcante, também se manifestando nas redes, uma mensagem bastante dura
dizendo que realmente foi por causa de uma convocação do senador Flávio Bolsonaro para uma vigília de oração. Realmente, Alexandre de Moraes é um psicopata de alto grau, é como se manifesta o deputado da oposição, Sóstenes Cavalcante, e a primeira-dama, a ex-primeira-dama, esposa de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, se manifestando, dizendo justamente, e se manifestando com uma mensagem religiosa nas redes sociais, dizendo que levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro do Senhor, que fez o céu e a terra. É como se manifesta Michele Bolsonaro, né? A gente tem aqui mais informações justamente desses desdobramentos. Então, para lembrar, quem ligou o rádio agora, Jair Bolsonaro está na superintendência da Polícia Federal, foi levado do condomínio dele, na região do Jardim Botânico aqui de Brasília, foi levado logo cedo, às 6 horas da manhã, foi acordado pela Polícia Federal, levado para cumprimento de prisão preventiva e está neste momento na superintendência, onde realiza o exame de corpo de delito, né? A partir disso, decisões judiciais para o início do cumprimento da sentença deverão ser tomadas, assim como ações da defesa, que solicitam que ele fique em casa em função da condição de saúde, né? Então, a gente continua acompanhando e volta logo mais com mais informações direto de Brasília, viu, Fumento?